Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Muito bem. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Temos ali. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. São daqui de Londrina mesmo? Então, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor. De máscara é difícil a gente conhecer, né? Mas a gente depois conhece, né? Pelo menos o pessoal deu um tchauzinho para vocês aí, né? Em nome de Jesus, tá bom? Sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, Romanos, capítulo de número 8. Tem que botar o zóio, né, irmãos? Eita, nós. Fácil não, né? Está chegando a idade, depois doenta, diz que o braço vai encurtando, a gente tem que... Muito bem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha falar conosco nesta noite e nos dê, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito, nessa noite, ó Deus amado, de missões, nessa noite, ó Pai querido e santo, de celebração com a família. Eu quero pedir a Tua bênção, a Tua graça, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Você que está em casa pode sentar, mas não muito acomodado para não dormir. Viu? Está aí, né? Às vezes sentado na frente da TV, pode dormir. Não durma, viu? Eu me lembrei quando eu era criança, nós cantávamos uma canção, né? Bem antiga e nova para alguns de vocês que não conhecem. É assim: irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Então, irmão, não dorme, irmão, né? Senão a Bíblia pode cair da tua mão e você perder a bênção. Dito isso, irmãos, eu gostaria nessa noite, antes de pregar a palavra, nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada, da importância e da necessidade de nós termos o Espírito Santo trabalhando na nossa vida e através da nossa vida. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa importância e do que Ele faz. E a obra do Espírito é a obra do Espírito Santo em nós e o que ela significa para nós. Amém? Mas antes eu gostaria de comentar um vídeo. Eu não sei se vocês sabem, a igreja na Itália abriu. E tem um vídeo que é do canal do Vagnão, onde tem um vídeo onde a metade da igreja, infelizmente, faleceu por causa do coronavírus. Ou seja, na igreja cristã protestante na Itália, ela já não é muito grande. E a metade dessa igreja, ela faleceu. E quando eles retornaram o culto, o pastor colocou fotos desses irmãos, e o pastor passava no meio do povo. E houve uma reflexão que, na verdade, nós temos que parar para pensar. Porque muitas vezes nós reclamamos do culto, nós reclamamos do louvor, nós reclamamos porque está demorando, nós reclamamos de tantas coisas. E talvez esses irmãos, como assim, como nós muitas vezes reclamamos de tudo, talvez esses irmãos não sabiam que
seriam os últimos dias de culto deles na terra. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós precisamos estar preparados hoje. E quem prepara a igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas nós não podemos baixar a guarda, nós temos que tomar cuidado. Então nós temos que continuar fazendo os procedimentos que temos que fazer. Nós temos que continuar usando a máscara, mantendo distanciamento, lavando as mãos, higienizando as mãos. Nós não podemos ficar desatento a essas coisas. Amém? Amém, irmãos? Nós temos que confiar em Deus, sim. Mas nós também temos que tomar esses cuidados. Porque esses cuidados são importantes e necessários. Em nome do Senhor. Nós sabemos que nesses últimos dias os casos em Londrina aumentaram. E aumentaram as mortes. Claro que muitos morreram, muito mais aqueles que têm comorbidades e têm uma idade avançada. Mas nós não podemos, porque talvez nós sejamos o agente que pode levar o vírus a essas pessoas, a esses entes queridos nossos. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Amém? Não baixe a guarda. Tome cuidado. Esteja atento em nome de Jesus. Isso também é um chamado à atenção pelo Espírito. Amém, irmãos? Amém? Porque nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, não só aprender sobre o Espírito Santo, não só aprender o que ele fez no passado, mas nós precisamos ter um relacionamento com ele hoje. E para ter um relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos aprender mais do que nunca que ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer se relacionar conosco. E ele quer se relacionar conosco por quê? Porque ele quer morar em nós. Amém? Nós somos casa de Deus, morada de Deus. E nós precisamos permitir que ele venha morar em nós. E a obra do Espírito Santo que é o Espírito vivificador em Romanos, quando o apóstolo escreve dizendo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque existe um penhor. Um penhor. Muitos de vocês talvez sabem o que é penhor. E talvez você já esteve que experimentar a dureza de penhorar algo na Caixa Econômica. Algo que talvez você dissesse assim: olha, ele custa, ganhei esse anel aqui de brilhante, custa 5 mil reais, você vai na Caixa, eles dão 500, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele ele dá o penhor devido, não o que acha que é devido, mas o que é devido. E aí o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês encontraram salvação, o homem encontrou salvação, o homem encontrou saída através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo. O homem encontrou saída e ele tem uma obra, e ele fez uma obra, e ele faz uma obra na vida do ser humano. E é necessário que o ser humano preste atenção no que Deus quer. A Bíblia diz assim: porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo fez o quê? Nos libertou, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez. Porque a lei, quando o homem foi criado por Deus, o homem foi criado para viver na presença de Deus e para viver no jardim. Mas a Bíblia diz que o homem pecou. E agora o homem, ao pecar, ele foi distanciado da presença de Deus. Ele foi excluído da presença de Deus. E Deus queria trazer o homem de volta. Então Deus criou a lei. Por quê? Para que o homem pudesse ser não somente pecador, mas agora ele era transgressor da lei. Para que ele pudesse entender que pela lei do pecado, a lei é lei.
Ou seja, está escrito. Apesar que, entra em parênteses aqui, né, não vou entrar em política, né, nós temos um problema sério hoje no Brasil. Né? A lei está sendo mal interpretada de tudo quanto é lado. Mas a lei é lei. Ou seja, está escrito, por exemplo, a lei não é para os justos. A lei é para quem? A lei é para o pecador. A lei é para quem? A lei é para quem transgride ela. A lei é aplicada, vamos usar na questão de trânsito. Se você ultrapassa em faixa contínua, você transgrediu a lei. Então a lei deve ser aplicada. Agora, a lei não é para o justo, a lei é para o transgressor. E a Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus, que cumpriu toda a lei. Amém? Em Cristo Jesus nós podemos ser libertos, ser livres. Em Cristo Jesus nós podemos ter libertação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, porque a lei do pecado e da morte não conseguiu te livrar, mas pelo Espírito de vida, através de Jesus Cristo, você pode ser livre. Livre do pecado e livre da morte. Agora, como manter-se livre do pecado e da morte? Somente através do relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, em outros textos bíblicos, em outras cartas, ele vai falar muito, principalmente no capítulo 6, 7 e 8 de Romanos, sobre a questão da luta da carne e do Espírito, da batalha da carne e do Espírito, porque nós só podemos ter relacionamento com Deus quando o Espírito de Deus tem relacionamento com o nosso Espírito. Amém? O Espírito de Deus não tem relacionamento com a carne. O Espírito de Deus tem relacionamento com o nosso Espírito. E como é que nós vamos nos relacionar? O meu Espírito vai se relacionar com Deus através do Espírito de Deus e através do dom de línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Fala mistérios que nem Satanás e nem o homem sabe, mas só Deus sabe. Amém? Então é importante nós buscarmos esse dom de falar em línguas estranhas. Pastor, mas eu não falo em língua estranha, eu tenho Espírito Santo. Claro que você tem. Você é arrependido? Você se arrependeu dos seus pecados? Você está arrependido dos seus pecados? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o dom de falar em línguas, ele é importante. Ele é importante para a edificação da igreja, quando é falado em público e a interpretação. Ele é importante para a edificação pessoal, quando você ora em línguas estranhas, orando o teu Espírito, e o Espírito, falando com o Espírito de Deus, com o Senhor Deus, em mistérios, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala, que Ele ora a respeito de nós. Então, se Ele ora a respeito de nós, por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. E por isso que o apóstolo Paulo diz assim, eu oro mais em língua do que vocês. Então, eu não tenho tempo para dar um estudo aqui. Só estou dando uma prévia. O estudo é em outro momento. A importância do dom de línguas estranhas. Mas, veja bem, o Espírito Santo, o dom de língua é uma coisa necessária para falar em mistérios com Deus. Agora, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que mora e quer morar em nós. Agora, eu pergunto para você, irmãs, quem aqui é casada? Quem aqui é casada? Muito bem. Eu pergunto para você, irmãs, porque isso é a reclamação maior
das irmãs. Você é casada e esse irmão não fala nada. Esse irmão casado com você, não abre a boca, não conversa, não fala nada. Em nenhum momento, ele fica sempre calado, mexendo no joguinho, ou assistindo a televisão, e ele não conversa. É bom? Você gosta? Não é verdade? Não gosta. Por quê? Porque você é casado, você convive com essa pessoa, mora na mesma casa, tem um relacionamento. Como é que você não vai conversar? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes é isto que acontece conosco e o Espírito Santo. Ele mora em nós, na nossa casa, mas nós não falamos com Ele. Nós não conversamos com Ele. Esse é o problema. Nós precisamos aprender a falar com o Espírito Santo. E a orar a Deus. E pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê sabedoria, que nos dê direção. Exatamente como eles disseram assim, olha, pretendíamos ir para tal lugar e fomos impedidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse, não é para ir agora. Será que nós podemos chegar a esse nível de relacionamento? Claro que podemos, mas o problema é que muitas vezes nós estamos tratando o Espírito Santo não como uma pessoa, mas como um poder. Ou não como uma pessoa, mas como uma coisa. Mas não como uma pessoa, mas como algo. Não, o Espírito Santo é aquele que age na igreja nos dias de hoje. E ele veio para quê? Para santificar ou tornar santo. Está em 1:4, a Bíblia diz assim. Olha o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz 1:4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a obra do Espírito Santo é para santificar ou tornar santo. Você sozinho não consegue vencer o pecado. Por mais crente que você seja. Por mais que você tenha nascido dentro da igreja. Você sozinho não consegue vencer o pecado, porque a santificação é obra do Espírito Santo. É do Espírito de Deus. 8:13. Aliás, 8:13. 8:13 diz assim. Aqui, ó. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você não mortificar pelo Espírito, você vai morrer. Agora, Romanos 1:4. Olha o que diz aqui em Romanos 1:4. Diz o seguinte. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Ou seja, o Espírito de santidade. Nós precisamos entender que Deus quer nos santificar através do seu Espírito. Pastor, hoje é culto de missões. Exatamente. Nós precisamos levar as pessoas a conhecer Jesus e ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque senão não haverá uma igreja santa, sem mácula, gloriosa para Jesus buscar. A única maneira de ter uma igreja santa, sem mácula,
uma igreja poderosa, é através da ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que adorna a igreja. O Espírito Santo é aquele que prepara a igreja. O Espírito Santo é aquele que faz, como as pessoas, as noivas usam hoje em dia, o dia da noiva, vai para o salão, fica lá horas e horas, se arruma cabelo e faz a unha, e faz não sei o quê, e na hora de vestir, fica assim, e as mulheres vêm e vestem o vestido, e vai não sei o quê, e faz aquilo outro, porque adorna, prepara a noiva para o grande dia. O Espírito Santo é que faz isso, prepara a noiva de Jesus para o grande dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos estar permitindo que o Espírito Santo faça isso. Amém? Amém? Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós. Que o Espírito Santo nos santifique. Que o Espírito Santo nos adorne. A santidade, tal como a salvação, não é algo que você atinge pelos seus próprios esforços. A santidade é um dom de Deus para você, iniciado e completado por meio da ação do Espírito Santo. Enquanto que você luta para vencer o pecado, ore ao Espírito de santidade por força e consolo. Ore ao Espírito de santidade para que te dê força, em nome de Jesus. 8:1, nós acabamos de ler que o Espírito Santo, ele nos guia. E o 5:14, diz o seguinte: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Amém? Falando de Adão e Cristo, a obra do Espírito Santo é santificar ou tornar santo. A obra do Espírito Santo é guiar. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cada momento da sua vida como cristão está intimamente ligado à obra do Espírito, por meio da palavra e o testemunho de outros cristãos. O Espírito conduz você a uma fé e certeza ainda maiores. Amém? Nós precisamos entender que o Espírito te conduz a uma fé e uma certeza maiores. E é exatamente isso que nós precisamos nesses dias. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas muitas vezes ficariam como comichões nos seus ouvidos, amantes de si mesmo, preocupado consigo mesmo. Mas quando você permite que o Espírito Santo te guie, você vai passar por tudo aquilo que tiver que passar, e Ele vai te guiar e te levará à vontade perfeita de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, em nome do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo, Ele vem para renovar. Está em 7:6, diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Sabe o que significa isso? Quando você se condenar por suas falhas, açoitando a si mesmo com a lei, lembre-se que Deus quer renovar a sua vida pelo meio do Espírito Santo. A lei de Deus é boa, mas não tem poder de renovar. Sem dúvida, arrependa-se dos seus pecados ao reconhecê-los, mas também por causa do Evangelho, alegremente confesse os seus pecados e viva a nova vida que Deus te dá. Sabe, irmãos, porque a lei, como eu disse, ela é severa. Então, quando você peca, você é sujeito à lei, ela é severa. Mas, por causa de Jesus, o Espírito Santo te dá certeza do perdão quando você se arrepende de verdade. Amém? Amém? É isso que ele está dizendo. Olha, você pode ser renovado. Claro que a gente não tem que viver pecando deliberadamente, mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado,
Jesus Cristo. Amém? Então você pode ser renovado, o Espírito de Deus pode fazer isso. E Paulo sabia muito bem disso, porque ele diz assim, eu sou pecador. Aí quanto mais ele se aproximava de Deus, ele disse, eu sou o pior dos pecadores. Aí quando ele se aproximava mais de Deus, eu sou o pior dos piores. Mas ele tinha consciência de que ele estava livre, por causa do amor de Deus, e por causa do Espírito Santo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus vem para vivificar. Versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no estado enfermo pela carne, isso fez. Desviou o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O versículo 10 diz o seguinte, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Amém? O corpo está morto, mas o Espírito, o teu Espírito, tem vida por causa da justiça de Deus. Que tremendo isso, irmãos. Que maravilhoso. Vida, seja ela física ou espiritual, sempre é um dom. Inicie cada dia como uma criança recém-nascida, aos cuidados do Pai, pois Ele dá vida a você por intermédio do seu Espírito. Nós precisamos chegar diante do Pai. Ele vai vivificar. O Espírito Santo vem para habitar, está em 8:9. 8:9 diz o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. Em nome do Senhor. Ele veio para habitar em mim e em você. Amém? O Espírito Santo veio para trabalhar em nós. O Espírito Santo de Deus sempre está com os que creem. Deus realmente faz dos nossos corações a sua morada. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos. Seja sincero. Seja sincero. Diga, Espírito Santo, trabalhe em mim. Espírito Santo, trabalhe em mim. Espírito Santo, vem morar. Quando o Espírito de Deus habita, as coisas mudam. Aí não é mais só uma canção. É uma verdade. É uma verdade. Olha para mim. O Espírito de Deus, ele veio para testificar. Está em Romanos 8, 15 e 16. Diz o seguinte, Romanos 8, 15 e 16. Diz o seguinte. Porque não recebesse o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebesse o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É diferente. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que somos filhos de Deus, mas para ser filho de Deus tem que se cumprir João 1:12. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você precisa fazer isso. Você que está em casa, ou você que vai assistir depois pela internet,
Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque o apóstolo está dizendo, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E como que eu faço isso, pastor? João 1,12. Mas a todos quanto o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você deixa de ser criatura e você passa a ser filho amado de Deus. E como você tem certeza disso? Através do Espírito de Deus, que te dá certeza de que você é filho, em nome do Senhor. E sabe o que é mais legal nisso tudo? É que você não deixa de ser filho, você continua sendo filho. Amém? Amém? Às vezes a gente tem que corrigir o filho, às vezes o filho vai pagar um preço, para voltar para o caminho, mas ele continua sendo filho. Amém? Amém? Nós precisamos entender que ele veio testificar. Quando você tiver momentos de dúvida, o Espírito Santo trará a palavra de Deus à sua mente e o confortará com a permanente promessa do amor do seu Pai Celestial. Porque muitas vezes na nossa caminhada, a gente pode tropeçar e aí vem aquela dúvida. E a gente precisa lembrar de novo que nós somos filhos de Deus, que nós precisamos nos arrepender, voltar para o caminho. A Bíblia diz, arrependa, volta aonde você caiu, lá onde você caiu, e volta novamente, fazer as primeiras práticas, as primeiras obras, a caminhar de maneira que agrada o coração de Deus, em nome de Jesus. Eu sempre costumo lembrar disso. A gente, quando aceita Jesus, parece que a gente vai vencer o mundo, e com o passar do tempo a gente vai deixando as coisas nos prender, ao invés de continuar no mesmo ânimo. E o mesmo ânimo, ele tem que ser com exemplos. Nós vemos o exemplo de Caleb, eu mencionei isso aqui, eu acho que foi na quinta-feira. Nós vemos o exemplo de Caleb, com 85 anos, ele diz assim, o Josué disse assim, olha, na verdade eu tenho uma terra para você, é uma terra aqui, já está conquistada, é uma terra boa, é uma terra tranquila. E ele disse, epa! Não. Deus me disse que ia me dar Hebrom. E eu tenho o mesmo ânimo para conquistar essa terra. Com 85, tem gente com 20 já morrendo. Apavorado. Tinha 85 e diz, tem o mesmo ânimo, a mesma força, a mesma vontade. Como isso é possível? Através do Espírito Santo. Porque só através do Espírito Santo é que a gente vai ter o mesmo ânimo, a mesma força de quando aceitou Jesus. E aí você pode cantar, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva a ti também. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus vai tudo bem. Amém? Gozo eu tenho em Jesus. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá. E ele canta isso no primeiro ano, no segundo ano. 40 anos de crente, ele continua dizendo, desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vivifica ele e lembra ele todos os dias que ele é filho de Deus, que ele é filha de Deus, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele também intercede. Já estou terminando. O Espírito de Deus ora por você.
quando você não souber como orar da maneira correta, conte com o Espírito Santo para expressar as suas necessidades e fardos mais profundos diante do trono celeste. Sabe onde está isso? Em Romanos 8, 26 e 27. Olha o que diz lá, em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Como é que ele intercede pelos santos? Segundo a vontade de Deus. Aquele que sonda a mente do Espírito. Que coisa tremenda é isso, irmão. Quando você entende que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Mas como é que ele vai interceder? Quando você aí entra de você batalhar, não desistir na primeira, na segunda, na terceira, mas sempre está insistindo até você receber o dom de falar em línguas estranhas, porque daí você vai começar a orar em línguas, e aquele que conhece a mente do Espírito vai falar com o Espírito, e de repente você está lá orando, intercedendo, o Espírito de Deus começa a interceder por você e diz: Pai, eu oro por este homem, eu oro por esta mulher, que está agora aqui, ele é teu, ela é tua, está prestes a passar por um momento difícil, está enfrentando uma guerra, uma batalha, livra ele, livra ela, liberta. O Espírito começa a interceder e diz assim: ele está vivendo uma vida, meu Deus, que precisa da tua mão, da tua graça, do teu poder, e então ele começa a interceder conforme a nossa necessidade. Amém? Conforme a nossa necessidade. Ele é intercessor. Você está vendo que eu estou dando para você as características de uma pessoa. E ele quer trabalhar em nós. E através de nós. Então nós temos que orar a Deus em nome de Jesus, mas dizer: Espírito Santo, anda comigo. Vem pertinho. Eu preciso. Aí quando você tem uma situação que você não sabe como orar, aí você já começa a pedir ao Espírito Santo que te ajude. Em nome do Senhor. E às vezes, do nada aparece um insight na sua mente. Do nada aparece algo, uma palavra, e você está aí. Sabe o que acontece comigo muitas vezes? Eu estou orando a Deus e digo assim: Espírito Santo, me ajuda, me dê uma palavra para me pregar, uma palavra. E aí vem uma palavra, brota uma palavra. E aí eu vou atrás do que Deus quer falar com a igreja. Através daquela palavra. Uma palavra só. E nesses dias eu tenho lido bastante sobre o Espírito Santo, é por isso que eu quero compartilhar com você. Porque se você quer ser uma igreja relevante nesses últimos dias, você precisa andar com Ele. Se você quer ser uma igreja que faça a diferença, nesses dias de corona, nesses dias onde tem pessoas fracas, tem muitas pessoas que estão em casa, eles não estão assistindo porque eles já estão fracos, desanimados, porque eles já deixaram de ter um relacionamento com o Espírito de Deus há muito tempo. Então esta pandemia é só um pretexto. Mas assim como aconteceu na Itália, quantos e quantos crentes talvez perderam a sua vida, porque não valorizaram o tempo de estar em comunhão na igreja, com os irmãos, ou adorando a Deus, ou participando de um culto, ou tendo um tempo a sós com o Senhor.
Então nós precisamos pensar nisso. O Espírito, ele vem para operar milagres. E talvez é exatamente isso que eu e você estamos precisando nessa noite, de um milagre. Que Deus faça algo. Que Deus realize algo. E o Espírito, o Espírito de Deus não é um mero espectador na vida de um cristão. Ele opera milagres em conformidade com a misericórdia de Deus. Está em Romanos 15, 19. Romanos 15, 19 diz o seguinte. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Lírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Amém? Por sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ele opera milagres. Ele opera milagres. E ele vem para alimentar o amor. 15:30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito, muitos novos cristãos, e mesmo os cristãos experientes, ficam impressionados com o amor que se manifesta entre os cristãos. Isso é obra do Espírito entre o povo de Deus. Não é outra obra. É obra do Espírito. Como pode, às vezes, você ter um carinho, ter um amor por alguém que não nasceu perto de você, que não é da tua família? É obra do Espírito de Deus. Você demonstrar compaixão. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Isso é obra do Espírito Santo. Isso não é obra do homem. Isso não é obra carnal. Isso é obra de Deus. Em o nome de Jesus. Então nós precisamos, verdadeiramente, em nome do Senhor dos Exércitos, entender que o Espírito Santo de Deus, Ele trabalha na igreja, Ele trabalha em nós, e Ele quer trabalhar através de nós. Ele quer fazer, Ele quer santificar através de nós, Ele quer guiar através de nós, Ele quer renovar através de nós, Ele quer vivificar através de nós, Ele quer habitar através de nós, Ele quer testificar através de nós, Ele quer interceder através de nós, Ele quer operar milagres através de nós, e Ele quer alimentar o amor através de nós. A Bíblia diz que a igreja de Jesus, ela não tem que ser conhecida pela potência que ela é, ela não tem que ser conhecida pelos prédios que ela tem que ser conhecida pelo amor que existe no meio dela. Então nós temos que amar os perdidos, nós temos que amar as pessoas, nós temos que interceder, nós temos que clamar a Deus. E quem pode fazer isso em nós? Somente o Espírito de Deus. Antes de eu dar a lição dessa semana, eu quero perguntar para você, e muitos não vieram hoje para não me responder. Quantos de vocês conseguiram, pelo menos, eu desafiei você a fazer todos os dias, mas pelo menos alguns momentos dessa semana, você leu um capítulo e você orou e pediu que o Espírito Santo te guiasse durante o dia? Quantos conseguiram fazer? Quantos conseguiram? Muitos conseguiram. Você que ainda não conseguiu, eu quero te motivar a fazer isso. A você pedir ao Espírito de Deus que te ajude nessa semana. Que você continue ouvindo ou lendo um capítulo da palavra. Faça um propósito. Nós vamos entrar no mês de julho. Então são 31 dias. São 31 capítulos de Provérbios. Então leia um capítulo de Provérbios por dia. E ore a Deus e peça ao Espírito de Deus para trabalhar em você. Vamos ser uma igreja que pratique a palavra e não ser uma igreja que vem no domingo, ouve a palavra, canta o louvor e diz assim, como estava legal.
e volta para casa como se nada tivesse acontecido. Nós vamos ser uma igreja que pratica a palavra em nome do Senhor. E vamos permitir que o Espírito Santo faça parte da nossa história. Tem pessoas que, às vezes, para poder lembrar e para poder tratar, eles fazem algo até mesmo físico para poder lembrar. Claro que o Espírito Santo, irmãos, ele mora em nós. Mas tem pessoas que, às vezes, para poder criar esse hábito, eles botam uma cadeira, botam um prato. E dizem assim: Espírito Santo, você está aqui conosco. Participe conosco desse almoço. Participe conosco dessa janta. Participe conosco desse café da manhã. Parece uma coisa louca, mas não é. As pessoas estão praticando, porque com isso eles estão trazendo algo que é real para a vida deles. Amém? E se você quiser fazer esse tipo de exercício, não tem problema. Não precisa, ninguém vai dizer assim: que loucura é essa? Assim, os crentes é louco mesmo. Não tem problema. E você pedir ao Espírito Santo, vai comigo nessa viagem. Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Vamos conversar. Eu não sei como orar, eu preciso saber orar, então me dê as palavras certas. Eu quero orar com entendimento, mas eu também quero orar em espírito. Eu quero orar com entendimento para poder responder. A Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus, estou encerrando. Eles tinham recebido o Espírito Santo de Deus, e eles tinham curado o enfermo, e agora eles foram chamados diante do sinédrio. O sinédrio era onde? Eram os bambambam da lei. Eram os caras que sabiam tudo. E quem era Pedro? O indouto e letrado. Mas ele tinha o Espírito Santo. Amém? Está lá em Atos capítulo 5. Então ele chega diante do sinédrio e ele responde com uma autoridade que não era dele. E o Espírito Santo colocou as palavras certas na boca. As palavras corretas na boca. Amém? Atos 5 não, né? Atos 4, Atos 3. Atos 5 acho que é Ananias e Safira aqui. Foi para a fita. Então eles respondem. Inclusive Ananias e Safira foi para a fita porque mentiu ao Espírito Santo. Está lá em Atos. Porque você mente ao Espírito de Deus, eis aí a porta. Mas eles responderam ao sinédrio. E aquele povo ficaram, a Bíblia diz, está aí em Atos. É qual que é o Atos? 4. Tem um versículo aí em Atos 4, pastor, acha aí para mim. Que quando eles respondem, os caras do sinédrio ficam admirados porque sabiam que eles eram indoutos. Sabiam que eles não tinham letra. Olha que coisa que o Espírito Santo pode fazer. Olha que coisa que o Espírito Santo pode trabalhar em nós. A gente não sabe falar. Quantas e quantas vezes, irmãos, a gente machuca as pessoas à nossa volta. 4:13. Eu vou ler, para nós encerrar. Atos 4:13. Atos 4, 12, 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Será que a tua resposta
pode chamar a atenção das pessoas a ponto de dizer assim: ei, ele anda com Jesus? Como que eu posso andar com Jesus hoje? Através do Espírito Santo. Porque Jesus está onde? Onde que Jesus está? Está à destra de Deus, Pai, e intercede por nós. Amém? É outro intercessor. Mas então nós podemos andar com Jesus hoje através do Espírito Santo. Então eles ficaram admirados, mas esses caras aí é os pescadores lá, que não tem letra nenhuma. Mas eles andaram com Jesus. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que as pessoas olhem para mim e para você e possam ver que a gente anda com Jesus. Anda com Deus. E é simples. Você não precisa ser... é só você deixar que o Espírito Santo venha.